É inimaginável ser-se vendido, sem escolha, sem opções, sem saída. A pessoa é um mero objeto avaliado em cerca de 1.500 euros, o valor médio do que é pago pelos traficantes por um ser humano. Vendidos para sexo, para trabalhar, para mendigar ou até pelos próprios órgãos. Pensa-se que 3/4 das pessoas traficadas, a maior parte mulheres e raparigas menores, são apanhadas no terrível mundo do tráfico sexual. É uma indústria a crescer no Ocidente e está firmemente implantada na Europa. O tráfico sexual é o foco desta edição do On the Frontline. Começamos com uma reportagem de Michel Santos. Ele conheceu Sophie, uma jovem britânica. Ela aguentou 6 meses horríveis em Itália. Temente pela vida, ela pediu para mantermos a sua identidade secreta. Eu tinha 18 anos quando conheci o Kaas. Era meu amigo há anos, talvez há uns 5 ou 6 anos. Um dia, o Kaas pediu-me para ir com ele numa viagem, um fim de semana de férias. Aceitei, mas ao fim de 3 dias ele disse-me que afinal eu não estava ali para férias. Tinha de ir trabalhar para ele. Disse-me que tinha de trabalhar nas ruas como prostituta. That I'd go and work on the streets as a prostitute. Tinha de conseguir uma certa quantia em dinheiro todas as noites. Tinha de fazer entre 700 e 1.000 euros. E tinha de o conseguir de qualquer maneira. Num dia mau estava com 17 pessoas. Mas num dia ainda pior podiam ser 30 a 32 pessoas. Foi isso que fiz durante 6 meses. Ele tirou-me tudo. Tirou-me muito tempo, mas também me tirou muitas outras coisas. Ele não me obrigava apenas a ir trabalhar. Ele tomou conta de tudo. Fosse na maneira de eu pensar, na maneira de me vestir, até na forma como falava com as pessoas. Eu não podia confiar em ninguém. Não podia pedir ajuda. Se ele descobrisse, não sei o que ele me poderia fazer, a mim ou à minha família. A polícia costumava deter-me e levar-me para a esquadra. Mas depois os agentes voltavam à civil, nos seus carros particulares, ao sítio onde eu estava e levavam-me para as suas casas. Como é que eu podia confiar na polícia? Era o mesmo com advogados e médicos. Eles deviam ser profissionais e tentar ajudar as pessoas, mas não. Não sei se seria possível sobreviver àquele tipo de vida durante muito mais tempo. Se não fosse o Kaas a matar-me, outra pessoa poderia fazê-lo. Eu já tive uma arma apontada à cabeça, as pessoas que vinham ter comigo andavam sempre com vários tipos de armas. Por isso, alguma coisa poderia acontecer comigo a qualquer momento. Só para concluir, a Sophie conseguiu escapar, ela ficou muito doente e teve de ser internada. Só depois conseguiu coragem para ligar à família e pedir ajuda. Tenho comigo para debater o tráfico sexual no On the Frontline Mirya Vassiliadou, coordenadora antitráfico da União Europeia, e também Tuz Hemserk, da organização não-governamental Not for Sale. Acho incrível e perturbador estarmos a falar hoje, em pleno século XXI, sobre escravatura na Europa, sobre tráfico sexual. Quem são as vítimas? De onde é que elas surgem? Que idade têm? Este é um dos fenómenos mais embaraçosos dos dias de hoje na Europa e é um dos problemas que devíamos colocar como prioridade. Diria que as vítimas de tráfico sexual hoje em dia podem ser qualquer pessoa. A larga maioria são mulheres e raparigas, mas também podem ser homens ou rapazes. No passado, havia um padrão de que as vítimas provinham de países fora da União Europeia. O que estamos a ver agora é um aumento no tráfico interno. Há cidadãos europeus a ser traficados dentro do espaço comunitário. Estivemos a ouvir a história da Sophie. Ela é uma raridade neste contexto porque é britânica, mas para além disso, quão normal é o caso dela? Muito. Aliás, este é o tipo de caso que na Holanda chamamos de história do pinga-amor. Ou seja, a rapariga acredita cegamente que tem uma relação amorosa. Tivemos os primeiros casos assim há 20 anos na Holanda. Uma dessas raparigas, com 13 anos, saltou para os braços de um polícia a pedir ajuda.
Daí para cá sentimos um aumento neste tipo de casos. Tornou-se, estou convicta, um problema interno de cada país. Raparigas vulneráveis procuram atenção, andam à procura de amor e querem ser protegidas. Acabam por entrar nestas relações com este tipo de homens. E de onde é que estas raparigas aparecem? A maioria vem da Bulgária, da Roménia e da Hungria. Este é um crime de baixo risco e alto lucro para os traficantes. De facto, eles fazem mesmo muito dinheiro. É estimado um lucro global de cerca de 25 mil milhões de euros por ano. E é um problema que não para de crescer. Se olharmos aqui, podemos ver a curva no ecrã. Podemos ver como este problema está a evoluir. Como é que não conseguimos vencer isto? Why can't we beat this? Os processos estão a mudar a toda a hora, por isso, quando as autoridades encontram uma forma de lidar com o tráfico humano, os traficantes reagem rápido e mudam a forma de operar. Por exemplo, um dos métodos habituais que temos agora é o recrutamento via internet. Mas isto também é mais difícil porque, como ouvimos no vídeo, as vítimas não querem testemunhar. Elas estão preocupadas com as consequências para elas e para as suas famílias, por isso é muito difícil arranjar provas contra os criminosos. O medo é, sim, outra questão que torna este problema muito difícil de solucionar. Quem são os proxenetas? Atuam sozinhos ou fazem parte de redes organizadas? Pode haver vários tipos. Podem até ser os próprios familiares, podem ser os irmãos, os tios. Tivemos uma vez uma situação com duas irmãs. Era o pai que as punha a prostituírem-se. Ouvimos todo o tipo de histórias. É o que cada vez aprendemos mais. Não há duas histórias iguais. Conseguimos ver diferenças em todas. Vemos que às vezes os proxenetas trabalham sozinhos, mas o que temos agora na Holanda, regra geral, é que os que mais ganham com este tipo de crimes mantêm-se longe das zonas da luz vermelha e apenas dão ordens a outros para tomarem conta das raparigas, andar pelos cafés, ver quem são os clientes e quanto dinheiro é que elas fazem. Por isso, há quem trabalhe sozinho, mas também há redes de prostituição. Muitas vezes também o problema surge de dentro da própria comunidade. E isso faz com que seja muito complicado para as raparigas voltarem atrás. Falou em acusações, médias de condenações e essas são muito baixas neste momento. Apenas 1 em cada 800 casos de tráfico humano acaba numa condenação. Há uma nova diretiva comunitária que esperamos será aprovada no próximo ano. Pensa que há vontade dos países-membros para fazer a diferença? Esta diretiva mostra que há uma vontade de progredir, uma vontade de prevenir este tipo de crimes, de proteger as vítimas e de acusar os criminosos. Dito isto, a diretiva é mais orientada para a proteção e para a assistência às vítimas. Quando as vítimas se sentem protegidas, mais facilmente aceitam ajudar as autoridades. E isso, esperamos, vai ajudar a acusação e a eventual condenação dos traficantes. Para mudarmos um pouco o debate, e porque está a trabalhar na linha da frente, sente que, com o alargamento da União Europeia em 2004, a origem das raparigas a trabalhar nas ruas mudou? Muito mesmo. Depois da queda da cortina de ferro, assistimos em Amsterdão a um aumento incrível de mulheres da Europa de Leste. Começámos a receber albanesas, russas, checas. As ruas estavam cheias de todos esses países. De repente houve uma mudança. Já não eram só sul-americanas ou tailandesas, eram as da Europa de Leste. Por isso, neste momento, penso que 75% das mulheres nas montras de Amsterdão são da Europa de Leste. Então, em países que pretendem entrar na União, acho incrível que, sendo o tráfico humano e o tráfico sexual crimes contra a humanidade, ainda assim a União Europeia esteja a considerar que alguns deles se tornem países-membros, apesar de terem um historial terrível de tráfico humano. Como é que chegamos aqui?
Bem, o tráfico não é apenas um fenómeno terrível. Tem a ver com escravatura. Estamos a falar de pessoas que são mantidas em condições de escravatura. E isto é o que é. Com o eventual alargamento e os países candidatos, e eu não sei nada sobre os registros de cada um deles, o que sei é que eles estão obrigados a uma condição. Basicamente, têm de respeitar as leis e as políticas da União Europeia para poderem ser membros. Resumidamente, como é que vê o futuro? Temos de investir na raiz do problema. Muitas das raparigas provêm de meios pobres e pensam que têm a responsabilidade de tomar conta da família. São vulneráveis. Se não tomarmos conta desta questão e juntarmos as organizações não governamentais, a polícia, todas as partes interessadas e investirmos nos países de origem do problema, então isto vai continuar e continuar. Porque as raparigas estão à procura de uma saída e pensam que no Ocidente podem ganhar muito dinheiro. Mas esta é uma ideia falsa. No que toca ao tráfico para exploração sexual, acredito muito nas leis europeias. Penso que estamos a avançar, espero e vejo que há a vontade política de colocar os recursos europeus onde eles devem estar. E no final, conto que não surjam países membros a dizer que não estão preocupados com o problema da escravidão humana. Muito obrigada. E assim, a menos que haja um verdadeiro compromisso, parece que esta forma moderna de escravatura irá continuar a crescer. Hoje há mais escravos do que em qualquer outra altura na história da humanidade. As estimativas apontam para um número a rondar os 27 milhões de escravos em todo o planeta. É gigantesco e muito complexo e é um problema a que voltaremos mais à frente. O nosso debate continua online. Podem enviar para o meu Twitter os vossos comentários. Voltamos a ver-nos na próxima edição.